Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele nos proporciona de aqui estarmos. E a gente fica muito alegre de ver o número de pessoas interessadas em conhecer a doutrina espírita e vivenciá-la. Nós queremos dar um recado que não é o acaso que os trouxeram aqui, não. É realmente uma determinação que no mundo espiritual sempre nós as temos para podermos usufruir devidamente das nossas vidas aqui no planeta Terra, que é uma passagem tão rápida que as temos aqui, Nós percebemos que o tempo hoje ele passa numa rapidez muito grande e é necessário que estejamos atentos aos valores que estamos procurando no dia de hoje. Quando vocês iniciam aqui o COEM, vocês terão noções da vida de cada um e a responsabilidade que as temos, procurando cada vez mais nos compreendermos e nos amarmos, a vivenciarmos realmente a vida que é a essência para nós que temos uma matéria e um espírito. Preponderante é o espírito que sobrevive à matéria. Então, hoje nós vamos basicamente trabalhar em cima de um histórico, sobre o aparecimento da doutrina espírita. A doutrina espírita ela não apareceu por acaso, é uma programação divina. Todos nós assim a compreendemos dentro da nossa doutrina. É uma doutrina, tanto quanto as outras, que tem Deus como o ser supremo do universo, nosso Pai de todos, Pai de tudo. E hoje aqui nós vamos buscar fazer uma menção a como iniciou o Espiritismo. E o Espiritismo, logicamente, como os Espíritos sempre nos deixaram bem claro, a natureza não dá salto. O conhecimento espírita veio no momento certo, adequado para as necessidades humanas. Ele tem para nós como uma revelação, e nós vamos ver no decorrer aqui o que é que sobrepuja aí a essência da doutrina espírita, como ela apareceu para nós, as formas como ela se deu, Então foi um conhecimento que o homem teve que buscá-lo, porque Deus é um Pai de tanto amor e bondade, Ele não nos dá nada pronto, não, nós temos que buscar. Nós somos criados por Deus, Deus nos cria simples e ignorantes, com tendências depois, tanto para fazer o bem quanto o mal, mas existem leis que determinam isso. Vocês verão no decurso do curso, verão uma série de orientações que nos trará o conhecimento dessas leis. Então, hoje vamos falar desse histórico, como surgiu a doutrina espírita. A gente inicia buscando falar historicamente como surgiu a doutrina espírita, Então, a gente tem, assim, como menção, fatos que ocorreram numa cidade chamada Hydesville, lá nos Estados Unidos, na América do Norte, E interessante que nesta casa haviam ali uma família, recentemente mudaram para esta casa, e era um casal com mais 3 filhos. E esses filhos que ali moravam, começaram a perceber determinados movimentos que não eram comuns, E aquilo foi aumentando de intensidade. Então, ali já estavam ocorrendo fenômenos. E é interessante dizer que isto não ocorreu somente lá, porque as coisas começaram a acontecer simultaneamente, quase que em todo o globo, Em todos os lugares teve-se notícia do aparecimento de fatos mais ou menos idênticos ao que lá estavam ocorrendo. E nós
né, temos conhecimento, os espíritos nos trouxeram esta orientação de que, desde que o homem apareceu aqui no planeta, né, nós vivenciamos o contato com o mundo espiritual. Embora, lógico, há tempos atrás nós não tínhamos conhecimento disso com a plenitude que temos hoje, embora falte-nos ainda muita coisa a aprendermos em relação a esta relação de um mundo material com o mundo espiritual. Mas lá começaram os fatos a serem, a aparecerem, né? Ali em Hydesville, como dissemos, né? Essa família Fox ali morando, e essas meninas começaram a perceber movimentos que realmente sobressaltavam, né? Eram diferentes das coisas, e o seu pai levantava à noite e ia procurar esses barulhos, eram pancadas, objetos que se movimentavam, né? E as meninas eram crianças, né? Uma tinha 12 anos, a outra 10 anos, e tinha uma outra irmã, embora não morassem lá com eles, e fazia parte da casa também. E ali o que aconteceu? A garota, a Catarine, né, Kate, né, ela, com 9 anos, 9 para 10 anos, né, ela começou a ver essas pancadas, e, menino muito curioso, né, a menina começou a fazer barulho, né? Ela dava uma pancada e a pancada era correspondida, dava duas, a pancada era correspondida. Enfim, ela começou a sentir, é lógico, criança, né, levando sempre para o lado da brincadeira, mas aquilo já era uma coisa séria. E aquilo foi tomando corpo, né? Foi acontecendo de uma forma mais ostensiva, né? E começou a chamar a atenção das pessoas, de curiosos, né, para ouvirem aquilo, porque aquilo começou a ser divulgado, né, falando que ali estava acontecendo fatos, tal. Bom, aí esses fenômenos começaram a ser apreciados por pessoas, pessoas curiosas, mas pessoas também achando que aquilo era algo diferente. E sempre aquelas denominações que se dão, olha, alguns dizendo isso é coisa do demônio, porque realmente aquilo estava de uma forma assim muito ostensiva, né? E ali o que aconteceu? Chegou o ponto deles começarem a fazer, a explorarem até mesmo um alfabeto, então dizendo, a letra A deu uma pancada, a letra B 2. E ali a coisa começou a surgir informações. E uma das informações foi de uma criatura que estava fazendo com que acontecessem aqueles fenômenos ali, né? E ele se manifestou e se identificou como um homem que ele era um mercador, ele vendia as coisas. E o pessoal que morou antes na casa, né? Ele um dia lá, até mesmo se hospedando, ele era um mercador, vendia as coisas, né? E essa família lá, eles acabaram cometendo um assassinato em relação a este mercador. E este mercador, eles o mataram para ficar com os objetos e com o dinheiro que ele estava com ele. E enterraram-no, né, dentro da casa, no porão, e ele, nas suas manifestações, se identificou o nome, né, e dizendo a respeito desse acontecimento. Bom, nós sabemos, para informação, fenômeno nenhum acontece sem ter alguém que intermedia. Por isso nós damos a denominação de médium, né? Ali havia uma potencialidade em relação às meninas. As meninas tinham potencial mediúnico, por isso aconteciam os fenômenos, né? A gente está citando isso daí porque, historicamente, aí começou
esse movimento. Posteriormente, começou-se a acontecer outros fenômenos. Pessoas começaram a fazer algumas experiências em relação a se colocar mãos em cima de mesas, as mesas começaram a se movimentar, né? Posteriormente começaram também a fazer exploração de perguntas, né? E isso daí sempre caiu como um modismo, né? E aquilo foi espalhando para a Europa, até na Ásia, enfim, em vários países, né? Começaram a ver aquilo como uma brincadeira e algo interessante por determinado tempo. Então, haviam aqueles que o viam como um passatempo, mas pessoas começaram a se interessar, a ver que aquilo era algo muito importante. Então, vejam só como que a doutrina espírita, né, ela começa a ser, a aparecer de uma forma tão simples, né? Então, nessas mesas, essas chamadas mesas girantes, né, nós temos aqui, antes, porém, né, a gente deve dizer com relação à questão do Espiritismo, o Espiritismo, ele é, como eu disse, para nós, né, a terceira revelação da lei de Deus. Né, nós temos consubstanciado em Moisés, que recebeu o chamado Decálogo, né, que são os 10 mandamentos. Se nós formos olhá-lo até hoje, nós estamos há quanto tempo distante destas leis que foram recebidas por Moisés? Todos conhecem o histórico, né? E foi a primeira psicografia, segundo o próprio Chico Xavier, ele deu a denominação de... foi uma... o nome, me falha agora a memória, o nome do fenômeno em si, foi Moisés se retirando, né? Ele recebeu estas mensagens em pedras. Elas foram pitografadas, né? Então, foi um fenômeno que aconteceu e elas se estabeleceram em pedras, né? Então, foi a primeira revelação que nós recebemos, a lei de Deus, um Deus só, né? Porque antes o homem tinha conhecimento e adorava uma série de deuses, né? Cada um tinha a sua preferência na sua mente de aceitar uma forma ou outra de uma adoração, mas sempre sabendo que existia algo além dele, né? Algo que o deixava espantado com relação aos fenômenos da natureza, tudo, né? Ele sabia que existia algo. Então Moisés veio. Depois veio Jesus trazer para nós o quê? O cumprimento daquelas leis, né? Então, Moisés trazendo para nós as leis, Jesus depois vindo para nós, vivenciando as leis e mostrando para nós como elas se realizam, né, no campo prático. Então, Jesus trouxe para nós e ele nos deixou uma palavrinha tão pequenininha que resolveria tantos problemas nossos, né? A palavra chama-se amor, né? Amor, que é uma coisa tão interessante, né? Tão formosa, grande, que nós não somos capazes ainda de entendê-la. Muita gente ainda confunde amor carnal, né? Com a palavra amor. Mas Jesus veio trazer-nos realmente a vivência disso. E Kardec, logicamente, veio posteriormente, trazendo para nós ele veio trazer para nós essa terceira revelação, que justamente ela é um acontecimento. Aí a casinha, eu havia falado a respeito de Hydesville, essa casinha aí é a casinha onde se deu os fenômenos, né? Os fenômenos que aconteceram, que chamou a atenção inicialmente das criaturas. Aí a gente pôde perceber com toda a clareza, né, a simplicidade da casa. Ela era toda construída de madeira. Então, como eu estava dizendo, né, aí Kardec veio trazer para nós o conhecimento do quê? O conhecimento de uma nova forma
que o ser humano, né, ele, embora nós estando aqui, né, no campo material, nós éramos espíritos, embora encarnados, mas nos revelou a existência de um mundo que é o mundo espiritual e as suas relações. Veio nos trazer também o conhecimento a respeito daquilo que a importância de Moisés, a importância de Jesus, né, esclarecendo-nos todas as parábolas, o que elas queriam dizer, a essência delas, né, que o homem as alterou, as confundiu numa série de interpretações. Bom, inclusive aquele senhor mercador, o nome dele era Charles Rosman, né, era o nome, porque ele identificou e falou o nome dele. Depois eles foram fazer pesquisas, né, e descobriram que realmente esse homem havia estado presente lá. Uma vizinha o identificou. Bom, nós temos, então, o aparecimento, depois desses fatos que ocorreram lá, eles, como percorreram toda a Europa, né, e outros países, no mundo todo, as informações, né, aí começou esse modismo a respeito de mesas girantes, mesas falantes, né, e até então Kardec não havia entrado na história, né. Então, inicialmente, né, lá na América aqui na América do Norte, lá nos Estados Unidos, né, na Ásia, na África, e sempre lembrando que o marco inicial foi aí em Hydesville, né, nós começamos a ter o interesse de pessoas vendo aquilo como uma coisa consubstanciada em algo muito importante, né? E, logicamente, esses fatos ocorrendo, começou-se a fazer uma série de experiências, né? E chegou o conhecimento, porque até então, Allan Kardec, o nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Essas aqui são as irmãs. Fox eu não as havia apresentado, as apresento a vocês, né? Aí elas já, né, já com uma certa idade, a Margaret, a Kate e a Lady. A Lady é do meio, e elas são as três irmãs que moravam nesta casa. Então, Kardec, até então, né, o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ele foi um homem, logicamente, com uma importância muito grande, um cabedal espiritual muito grande. Não é o acaso que o trouxe para esta missão, que é uma missão. E eu digo a vocês também, a presença de vocês aqui não é o acaso que os estão trazendo aqui, não. É uma responsabilidade de trabalho, mas é para o bem de cada um. Vocês verão a importância que isso tem em nossas vidas, porque nós vamos vivenciar um conhecimento diferente, vamos nos tornarmos mais úteis a nós e ao próximo, vamos reconhecer uma porção de coisas que desconhecemos, né? A importância da influência dos espíritos em nossas vidas. Então, nós vamos vivenciar, vocês vão ver no COEM, a importância que terá as aulas que vocês virão a ter em relação a isso, né? Então, aí a gente deixou o nascimento em 3 de outubro de 1804, né, e o seu desencarne em 31 de março de 1869. Ele nasceu, né, a gente falou aqui em Lyon, né, na França, e interessante que ele, com 10 anos de idade, ele já era um menino, né, que realmente se destacava de uma forma ou de outra, pela idade dele, e os pais, logicamente, tinham condições e o conduziram para estudos, né? E na época, a escola melhor que tinha, né, foi uma escola
que tinha assim, um reconhecimento, inclusive mundial, em relação à qualidade que lá tinha, porque eram lecionadas, me parece que 32 matérias. Hoje, com 8 matérias, a meninada pula fora, né? 32 matérias. E era algo vivenciado de uma forma muito intensa. E o seu professor, o seu idealizador, aqui em Franca nós temos uma casa que leva o seu nome, né? John Henrique Pestalozzi, o famoso Pestalozzi, né? Que o doutor Novelino, não sei se todos o conheceram aqui em Franca, a gente teve a oportunidade de conhecer e vivenciar com ele. Foi um homem muito importante dentro do campo aqui, principalmente espírita, e ele montou a sua escola lá baseado justamente numa referência a este Pestalozzi, né? Então, realmente, essa escola ela tinha um padrão de qualidade bastante apurado. Eram poucas pessoas que lá podiam estudar, porque era, digamos assim, a nata de uma escola naquela época, né? Vários países conduziam seus filhos, lá falava-se várias línguas, lá tinha um ensino bastante aprofundado, né? E Kardec iniciou os seus estudos ali na Escola Pestalozzi. Ele iniciou com 10 anos de idade e ficou lá até os 18 anos de idade. Inclusive, tal foi a sua eficiência como aluno, né, que ele chegou até auxiliar Pestalozzi em aulas, né? Então, Kardec, posteriormente, ele voltando, e ele teve uma série, se a gente fosse aqui delinear tudo o que ele foi, o que ele fez, né, ele teve uma série de conhecimentos que buscou antes, depois, aliás, que saiu lá da Escola Pestalozzi, né? Ele editou livros, inclusive ele teve uma participação muito importante na cultura, principalmente na Europa, ali na França, né? O Kardec falava 5 línguas, além da sua também, que era o francês, né? E nós tivemos, então, a partir de 1850, os espíritos, esse caso das mesas girantes, falantes, né, já havia corrido informações, e, como eu disse, homens interessados em saber o que aquilo poderia nos produzir, nos trazer com conhecimento, eles se dispuseram a ter contato, mas buscando a parte científica da coisa, né? E foi levado a Kardec o conhecimento dessas realidades que estavam acontecendo, né? Então, em 1854, precisamente, pela primeira vez, Kardec ouviu falar a respeito das mesas girantes, e um senhor que era amigo dele, né, denominado senhor Fortier, né, ele era seu amigo, era um senhor que ele conhecia hipnotismo, e Kardec ele se interessava pelo magnetismo, né, e que traduz-se ao hipnotismo, e Kardec teve aulas com ele, estudou com esse senhor Fortier. Era um homem muito sério também. E ele começou a se pronunciar com Kardec, falando do acontecido. Mas Kardec ainda não se aventou a isso, não. Então, foi acontecendo os fatos. E aí, o que aconteceu? Em 1855, chamava-se senhor Carlotti, era amigo do senhor Rivail, né, que até então ele não era Kardec. A gente vai ver mais para frente, onde ele foi-lhe dado o cognome, né, de Allan Kardec, e ele deixou as suas obras, principalmente no campo espírita, sempre foi Allan Kardec, né? As suas obras anteriores, Hipólito Leão Denis Rivaio, que existem até hoje obras dessa natureza. Então, esse senhor Carlotti, em 1855,
o senhor Carlotti, ele era amigo de Rivaio há mais de 25 anos, o convidou para assistir uma reunião onde ocorriam tais fenômenos. E disse a ele: tu verás, né, que as mesas falam e giram. Fazemos perguntas e elas respondem. E, logicamente, Kardec, ao ouvir isso, ele era um homem de uma sensatez muito grande, e um homem com um conhecimento também bastante delineado em relação a aceitar ou não as coisas, muito crítico de si próprio, né? Então, ele disse: só acreditarei quando ver com meus olhos e provar que uma mesa tenha cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbulo, porque tinha que entrar num estado hipnótico, né? Aí o que aconteceu? Depois dele ter respondido isso, e ele disse: olha, por enquanto, né, antes dele ver o fato, ele falou: me permita dizer estas coisas, mas, olha, isso é coisa para fazer bobo dormir, né, em pé. Então, ele falou: como atribuir inteligência a uma coisa puramente material? Veja só, o homem que nos trouxe, né, a revelação da doutrina espírita. O Kardec, ele não inventou a doutrina espírita. Ele não fez a doutrina espírita, ele foi codificador. Ele foi um homem que pesquisou, ele foi um homem que estudou com profundidade, né? E ele, com a sua inteligência, ele, nas suas pesquisas que ele fez, ele fez com que isso daí fosse passado por um filtro muito grande depois do conhecimento que ele começou a adquirir em relação a isso. Mas ele ficou com esse pé atrás, né? Então ele disse: como atribuir inteligência a uma coisa puramente material? Aí Denizar aceitou. Ele aceitou a ir um dia numa reunião. E, sem o saber, pela primeira vez, em 1855, em companhia do senhor Fortier, né, que era o hipnotizador, na casa da senhora, ela chamava Pleine Maison, em Paris. Este encontro se deu em uma terça-feira de maio de 1855. Hipólite Denizar Rivaio, ao ver tais fenômenos, então ele começou a assistir, e da primeira vez que ele viu os fenômenos, né, ele percebeu se tratar de algo muito sério, que ali podia estar sendo revelada uma nova lei. Aí Hipólite, ao ver duas médios que faziam provocar lá os fenômenos, né? Era a senhora Juliet e Caroline. Daí em diante, né, Kardec começou a frequentar essas reuniões e começou a ver a objetividade que teria se aquilo fosse conduzido de uma forma científica, analisada com profundidade, porque aquilo tinha algo a ser revelado, né? E ele entrou, então, de corpo e alma, estudando tudo, analisando com profundidade. E ele percebeu que ali estava a chave de problemas tão obscuros e tão controvertidos do passado e do futuro da humanidade. E ali ele viu que havia a solução que ele, no seu íntimo, procurou em toda a sua vida. Então, antes de se dedicar ao estudo dos fenômenos, quem era Hipólite Denizar Rivaio? Vamos ver aqui o que foi, quais foram as suas atividades, né? Então, Allan Kardec, o professor Hipólite Leão Denizar Rivaio, ele interessou pelos fenômenos espíritas, né, como nós vimos, em 1855. Então, nós tivemos... os seus estudos, né, como vimos aqui, foi iniciado em Lyon, né, tendo completado em Verdun na Suíça, sob a direção do senhor professor, como dissemos aqui, né,
Pestalozzi, e ele conhecia, ele saiu conhecendo, estudou o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, o holandês, mais a sua língua materna, né, que era o francês. O seu trabalho pedagógico ele era rico e extenso. Ele produziu na França quase uma dezena de obras sobre educação, no período de 1828 a 1849. Tudo isso daí antes de Kardec estar lidando com o espiritismo, para ver o conhecimento e o que ele foi buscar como conhecimento para ser o homem que foi, com a incumbência de poder trazer-nos, né, a codificação da doutrina espírita. Os seus livros foram adotados, os livros que ele conseguiu fazê-los, escrevê-los, né, pela Universidade da França, e traduzido para a língua alemã, que conhecia profundamente diferentes obras de educação e de moral, e dentre elas o chamado Telemaco, de Fenelon. Ele foi bacharel em Ciências e Letras, membro das Sociedades Sábias da França, entre outros da Real Academia de Ciências Naturais, emérito educador. Criou em Paris o Instituto Técnico, estabelecimento de ensino com base no método Pestalozzi. Pestalozzi serviu muito. Ele foi professor no Liceu Polimático. Ele fundou em sua casa cursos gratuitos. Ele tinha essa parte benemerente também, embora ele passasse por dificuldades financeiras, ainda ele fazia isso, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia comparada e Astronomia, etc. Ele criou um método original em processos memônicos que levava o estudante a aprender, compreender as lições com facilidade e rapidez. Então, no ano de 1832, ele casou-se, né, com uma senhora um pouco mais de idade que ele, mas uma mulher que teve uma importância muito grande em sua vida. Ela também era uma mulher com uma dedicação muito grande aos estudos. Ela era professora com diploma de primeira classe. Ela chamava-se Amélie Gabrielle Boudet, né? E ele a chamava, né, minha doce Gabi. Ela teve uma importância muito grande na vida de Allan Kardec. Então, ela tanto ajudou nas suas atividades pedagógicas, quanto no seu fecundo labor pela causa espírita, né? Então, nós tivemos também, com relação a esse fato que nós estamos narrando para vocês sobre a vida de Kardec, ele, como homem também, ele foi um homem de caráter adamantino, as qualidades morais marcavam sua personalidade na vida, a coragem nunca lhe faltou, não desanimava nunca, a calma foi um destaque de seu caráter, de temperamento jovial e inteligente, ser brilhante, marcada pela lógica, pelo bom senso, e não fugia a discussão quando a finalidade era esclarecer os assuntos. Allan Kardec ele foi escolhido para tão elevada missão como a de codificador, justamente pela nobreza de seu sentimento, pela elevação do seu caráter, tudo aliado a uma sólida inteligência. Ele sujeitava os seus sentimentos, os seus pensamentos à reflexão. Ele era um homem que pensava muito, ele não falava, como se diz, bobeira, não. As coisas que saíam dele eram com muita responsabilidade. Ele tinha, né, no seu íntimo conhecimento a respeito disso. Então, tudo era submetido ao poder e à lógica, e nada passava sem o rigor do método, sem o crivo do raciocínio filosófico. Ele era um benfeitor idealista, e, dado as ideias sociais, ele possuía ainda um coração digno de um caráter e do seu valor intelectual. A partir do instante em que se dedicou aos estudos dos fenômenos da intervenção dos espíritos, no ano de 1855, na casa da senhora Plenemaison,
até o ano de 1869, quando ele desencarnou, né, vitimado pelo rompimento de um aneurisma no dia 31 de março, ele trabalhou intensamente, incansavelmente, tendo produzido o maior acervo da doutrina espírita. Então, nós tivemos, aí temos, né, se destacando como é que funcionava as chamadas mesas girantes, né? Foi os primeiros fenômenos que ocorreram. Posteriormente, os espíritos foram induzindo e eles foram utilizando. Utilizou-se uma cestinha, né? Aí colocaram na cestinha, amarraram ali um lápis e colocavam a mão na cestinha, faziam as perguntas, o espírito respondia que a cestinha escrevia só com a mão colocada em cima. E, posteriormente, se foram conduzidos, né, a fazer a psicografia, né, que é a escrita com as mãos, né? Então, nós tivemos esses... Está dando para perceber as mesas, como elas se deslocavam, né? E como acontecia os fenômenos. Olha, a doutrina espírita ela tem um caráter, Kardec a conduziu a uma ligação de um caráter importantíssimo, que é uma trilogia que se chama, né, que comporta dentro da doutrina espírita, que ela é ciência, religião e filosofia, né? Esses três elementos, eles são integrados. Não se explica a doutrina espírita com a falta de um desses elementos, né? Então, nós temos aí a filosofia, trazendo o homem ao raciocínio, à lógica, à razão, né? Nós temos a ciência, que o homem buscou, através da ciência, este conhecimento novo, né? Uma ciência que ela obedecia a leis. E nós tivemos a questão religiosa, que é a parte de ligação do homem para com Deus, né? Como um ser com esta capacidade. E também trouxe para nós o conhecimento da doutrina espírita, quando Kardec veio trazer-nos a respeito de entendermos ainda, né, o Deus, aquele Pai que foi lá em Moisés trazido como o chamado monoteísmo, né, que foi o Deus único, né? E a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, né, que é um dos livros básicos da doutrina espírita, né, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E os espíritos trazem a resposta: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Veja só que resposta profunda, né? Trazendo para nós a compreensão do que venha a ser Deus. Até então o homem tinha Deus como aquele velhinho que comandava tudo ali e tal, né? E uma série de coisas foram desmistificadas. Vamos ver mais. Olha, são tantas coisas, né, que se a gente fosse fazer aqui, o tempo, infelizmente, não daria para que nós pudéssemos trazer o conhecimento de que forma foi, né, que tudo aconteceu. A gente está trazendo com pinceladas, mas vocês, no decorrer do curso, se inteirarão de tudo isso. Depois ele trouxe para nós conhecimento, né, que foi realmente, por isso, foi revelação, a comunicabilidade dos espíritos, né? Os espíritos sempre se comunicaram conosco, né? Desde que o homem está aqui na Terra, né? Porque existe uma pergunta a respeito de se, inclusive uma das perguntas que está no Livro dos Espíritos, em que Kardec faz aos espíritos, né? Se os espíritos influem em nossas vidas. E tal foi a resposta: eles influem, que de ordinário são eles que vos dirigem. Não quer dizer que o espírito chegue e me dirige, não. Mas vocês vão ver no decurso do curso aqui, do Cohen, né? Vocês verão que haverá possibilidade de compreenderem esta resposta que foi dada da influência dos espíritos. Não que os espíritos nos comandam, né? Porque o comando sempre será nosso, isto é, a decisão, né? Porque nós somos criaturas únicas para nós próprios, criados por Deus, com uma unicidade, de sermos responsáveis por nós próprios, né? Cada um é responsável pelos seus atos.
Então, digamos assim, essa influência do Espírito, ele não chega a falar, faça isso, eu vou e faço, né? Porque a gente sempre diz que sempre quando alguém vem e nos induz a algo que não é bom, e às vezes nós achamos bom aquilo, né? Nós compactuamos com a ideia errada de uma coisa, né? Quantas coisas acontecem em nossas vidas. Então, um espírito chega a falar, faça, e aquilo vai lhe prejudicar, e você não sabe. Mas o bom espírito sempre fala, não faça, porque senão você será prejudicado. Veja só a essência da justiça divina, né? Então, depois a decisão é nossa. Por que a decisão é nossa? Porque depois a responsabilidade será nossa. Aí nós vamos pegar uma pensada lá em Jesus. Então, aquilo que a semeadura é facultativa, né? Mas depois a colheita será obrigatória. Se eu plantar uma coisa, eu terei que colher aquilo que plantei. Se eu fiz o bem, vou colher o bem. Se eu fiz o mal, vou colher o mal, né? Então, a comunicabilidade dos espíritos, dizendo que o mundo espiritual poderia se comunicar conosco, que comunica, né? E nós poderíamos nos comunicar com eles, vice-versa, né? Depois, trouxe-nos o conhecimento da imortalidade da alma. A imortalidade da alma, logicamente, né, para aquele materialista que não acredita, né, na sobrevivência da alma, a doutrina espírita nos explica isso aqui de uma forma extraordinária. Imortalidade da alma. Somos imortais. O que é isso, ser imortal? É que nós não morremos. Quando nós dissemos morreu o corpo físico, né? O espírito sobrevive. Depois vamos ver aqui mais uma situação que é justamente a reencarnação. Foi uma outra forma que nos trouxe Kardec para compreendermos a vida. O que seria reencarnação, né? E, infelizmente, né, doutrinas cristãs que tem aí, a gente tem muitas doutrinas, né, que aceitam, mas, infelizmente, ainda a não aceitação da reencarnação é porque a crença ainda de que é aquilo que sempre se propagou, de céu e inferno, que isso tudo também, né, dentro de uma lógica, isso não tem mais razão de ser, né? Nós já convivemos com essa ideia quando não tínhamos, né, condições de um raciocínio mais lógico. E a reencarnação, o que nos mostra? Vocês estão vendo aqui, né, nós estamos vendo cadáver, criança, depois adulto, tal, depois lá novamente são forem necessárias para a nossa evolução. Deus nos criou simples e ignorantes, mas para nós crescermos por nós próprios, aprendendo, vivenciando, e para um dia nós podermos trabalhar com Deus na sua grande obra que é o universo. E trouxe também, falando em universo, pluralidade dos mundos habitados. Um conhecimento que cada vez mais a ciência vai trazendo-nos uma série de fatos, né, que vai comprovando tudo isso que Kardec trouxe para nós como revelação. Realmente foi uma revelação, né? Ele fala sobre a pluralidade dos mundos habitados. E hoje, né, nós temos através do conhecimento tecnológico, o poderio dos instrumentos que nós temos, né, dos astrônomos, com essas viagens interplanetárias até de sondas, aonde se busca o conhecimento de outras galáxias, onde tem milhões, bilhões de mundos, milhões e bilhões de tamanhos, né? E aonde vai isso, o universo, né? Aí se fala assim, isso daí vai ao infinito. O que é o infinito? Não tem começo nem fim. Eu, uma vez, participando de uma reunião aqui no Judas Iscariotes, né, uma entidade se manifestou, e engraçado que foi discutido a respeito desse assunto, né? Então, o que é isso infinito, né? Como não entendemos infinito? Aí uma entidade falou para nós, olha, imagine vocês, o que vocês conhecem como um elemento de maior resistência que existe? Então, o diamante, né, é um dos elementos mais resistentes. Ele falou, imagine um diamante do tamanho de um ovo, coloque ele aqui em cima de um pedestalzinho, e de 1000 em 1000 anos virá um passarinho e passará o biquinho nele. Quando desgastar ele, será o começo do infinito, né?
Então, quer dizer, ele tentou nos dizer, nós não temos capacidade de entender isso, a nossa pequenez ainda é limitada, né? Então nós não temos condições de um raciocínio que possa alcançar isso, né? Mas devagarzinho nós sabemos que iremos aprender, temos que ter paciência conosco mesmo, porque é isso aí, o conhecimento existe e devemos procurá-lo. Depois falou sobre a evolução das espécies. O que é a evolução das espécies, né? O homem, ele passa por mutações, né, por vivências. Os espíritos nos trazem informação de que nós vivemos no mundo mineral, vegetal, animal e animal racional. São 4 etapas. Hoje nós estamos como animal racional, né? Mas vejam só o que é a criação de Deus. Deus não cria nada inútil. Aqui nós estamos achando que tem espaço vazio, não tem nada espaço vazio. Aí fora, quando vemos o céu, não tem nada vazio, está tudo ocupado. Tem elementos que nós desconhecemos, né? Quanta coisa aqui, se nós tivéssemos uma visão, digamos assim, apurada, nós não vemos nem as coisas materiais. Se todos aqui tirarem seu celular, que eu acredito que 99,9% tem celular aqui, eu tenho certeza que todos nós ligarmos aqui, vamos conversar com pessoas, e alguém está vendo, vou pôr aqui na internet, alguém está vendo alguma coisa acontecer aqui, no entanto, ela está ocorrendo, e é uma coisa material. Então, que dirá as coisas espirituais, que é muito mais apuradas, né? E nós não temos condições de visualizar, pelas nossas limitações visuais. Mas o homem, com a sua inteligência, vai aos poucos trazendo essas informações. E como dizem os espíritos, a natureza não dá salto, nós não vamos pegar esse conhecimento, né, gratuitamente, devemos lutar para buscá-lo e compreendê-lo. Bom, a gente não podia deixar de falar das obras básicas, né, que Kardec trouxe para nós, a partir do primeiro livro, né, o primeiro livro, que foi em 1857, que é o livro do meio aí, que é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos. Aqui todos são espíritas? Não. Alguém veio de uma outra religião, provindo assim, não conhece nada de doutrina espírita? Então, eu quero dizer o seguinte, aquele que não conhece, todos esses livros nós chamamos de Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 livros básicos da doutrina espírita. Nós temos um alicerce. A doutrina espírita, esses livros não são livros para ser lido, são livros para serem estudados, porque só lemos, nós não vamos, digamos assim, vocês vão ver, porque aqui basicamente vai se estudar o livro dos médiuns, né? Porque vai tratar da mediunidade e logicamente, embarcará conhecimentos, né, dos outros livros que serão anunciados aqui, estudados. Então, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, são livros de perguntas e respostas, né, onde Kardec, minuciosamente, as suas perguntas e suas respostas se compuseram. Ele não perguntou para um espírito, o espírito respondeu, não. Ele perguntou um aqui, de um outro local, de outro país, e ele ia vendo a lógica e a sensatez da resposta, se ela se condizia uma em relação à outra, e ele também, com a sua inteligência também, ele analisava se aquilo realmente poderia ser lógico ou não. Enfim, ele trouxe para nós o Livro do Espírito, foi o primeiro livro, né, o seu livro básico. Depois ele teve o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns, que é o que vocês mais se debruçarão a ele. E depois, e foi em 1861. Depois, em 1864, veio o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Depois, posteriormente, em 1865, veio o Céu e Inferno, né? E, posteriormente, o 5º livro, que é a Gênese. Cada livro desse tem um conteúdo específico, básico, em cima da sua própria denominação. E nós temos a dizer em relação a esses fatos todos ocorridos, né, em tudo isso que nós falamos sobre Allan Kardec,
como eu disse, a gente deixou de abordar tanta coisa aqui, né, que seria também importante, mas temos certeza que vocês terão esse conhecimento no decorrer do curso. A gente tem que fazer uma alusão aqui também à nossa Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira tem um papel muito importante, né, para a divulgação da doutrina espírita. Hoje, por exemplo, né, nós temos aí já cerca de quase 150 países que estão solicitando à Federação autorização para divulgação, né, de obras, não só de Allan Kardec, como também de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco e outros médiuns que nós temos aqui no nosso país. O Brasil não é um país privilegiado em relação a isso, não. Nós sabemos que não é o acaso que os trouxeram aqui, né? Como eu disse desde o início, não é o acaso que eu estou trazendo aqui, não. Vocês verão que é algo que tem importância em vossas vidas, né? Encarem isso com responsabilidade, porque um dia nós seremos cobrados dessa oportunidade que estamos tendo, que possamos fazer bom uso dela, possamos enfrentar os problemas que advirão, no momento de vir, muitas vezes pensamentos virão para nos desanimarmos, né, mas que sejamos persistentes, que vale a pena, vale a pena. Nós vamos aqui partindo, então, já praticamente para a conclusão, em relação a isso que nós vimos aqui. Agora, vejam só, os espíritos afirmam que todas as fórmulas se tornam ridículas às pessoas que as usam. Não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nem talismã, nenhuma prática exterior capaz de exercer ação sobre os espíritos. Vejam só a importância que é isso, né, de vermos como o mundo, né, utiliza uma série de informação com relação a isso. Porque, olha, os espíritos só são atraídos por pensamentos e atos e não pelas coisas materiais. Depois nós temos uma outra parte conclusiva, que é a respeito do espiritismo, ele não admitir em suas práticas qualquer manifestação de culto exterior. Então, assim sendo, onde houver rituais, incenso, vela, charuto, bebidas, aventais, posições convencionadas para orar, hierarquia sacerdotal, etc., não existirá verdadeira prática espírita. Então, vejam só, a doutrina espírita é algo muito sério. O pessoal, ainda existe, infelizmente, né, uma série de informações, né, as pessoas que não conhecem a doutrina espírita, e as informações completamente diferenciadas, né, do que é a sua essência. Então, vocês terão conhecimento, né, de vivenciar esse aspecto mediúnico da doutrina espírita, que é um aspecto fundamental. E eu tenho certeza absoluta que todos vocês se tornarão criaturas melhores, porque isto nos chamará também à responsabilidade, pensando lá atrás, há 2000 anos, uma palavra de Jesus: aquele que muito for dado, muito será cobrado, né? Aquele que tem, lhe dará. Enfim, uma série de informações que Jesus nos deixou em relação a isso. Então, nós esperamos, né, que vocês... Eu fico muito feliz de ver o número aqui. Lá no nosso centro, a gente ainda não tem a possibilidade de reunir tantas pessoas assim para um COEM. E a gente tem esperança que teremos também, né? E que muitos venham com esta vontade que vocês estão vindo aqui. Tenho certeza absoluta que nenhum se decepcionará. Só nos decepcionaremos se um dia nós partirmos para o lado de lá e disser: eu tive uma oportunidade e não a aproveitei. Pessoal, eu fico muito satisfeito de ver a todos aqui, né? Pessoas que a gente não havia visto e que aqui estão, né? E com esse interesse. E, como eu disse, faço um voto do fundo do meu coração que vocês todos serão muito beneficiados. Então, eu peço a Deus
que possa derramar sobre todos nós, sobre nossos familiares, nossos amigos, até aqueles que se dizem nossos inimigos, a bênção, a paz e o amor de Deus a todos nós. Obrigado.